Vamos agora fazer algumas questões para fixar o que a gente viu até agora. Na 1, assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. O verbo transitivo direto pede complemento sem preposição obrigatória. Comprei um terreno e construí a casa. Pergunta para o verbo. Quem compra, compra algo e constrói algo, sem preposição. Parece que essa é a resposta. Mas vamos ver as outras alternativas. Os guerreiros dormem agora. Quem dorme, dorme. Quem dorme, dorme. Esse agora não é o objeto, é a adjunto adverbial. Agora, vírgula, os guerreiros dormem. Isso é um outro. Quem dorme, dorme. O sentido está completo no próprio verbo. É o mesmo caso lá do poema do Drummond. Então é o verbo intransitivo aí. O cego não vê. Quem não vê, não vê. Verbo também intransitivo, não pede complemento. João parece zangado, até parece que é uma estrutura que pede um complemento. Até pede, mas lembra que esse verbo aí é um verbo de ligação. Então nós temos aí um predicativo do sujeito, o núcleo do predicado verbal. Zangado refere-se a João. Parece aí pode ser trocável por está. João está zangado. É um estado de João. Então isso aí é um predicado nominal, nem é predicado verbal. Então resposta A. Na 2. Jogadores e dirigentes incitam a violência com declarações impensadas. A frase em que o verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é: como se todas suas atitudes fossem ilícitas. Fossem é um verbo de ligação, é que são ilícitas. A gente sempre troca para o verbo ser ou estar. Todas as atitudes são ilícitas. Então, ilícitas refere-se a todas suas atitudes. Então, isso é um predicado nominal, nem um predicado verbal. Que as mortes que ocorrem no futebol, quem ocorre em algum lugar. Pediu preposição, então nós estamos falando de objeto indireto. Que não contribui para a superação do problema. Que contribui para alguma coisa. Para a superação do problema. Então não é objeto direto também, apareceu preposição. Não apenas para torcer por suas cores. Quem torce, torce por alguma coisa. Também objeto indireto. E na E, enquanto os demais exercem alguns de seus direitos de cidadania. Quem exerce, exerce algo. Sem preposição, objeto direto, resposta letra E. Na 3, dependendo do contexto, um verbo normalmente intransitivo pode tornar-se transitivo. Assinale a alternativa em que ocorre um exemplo. O que acontece é que vários verbos se comportam da mesma forma. Só que a gente tem que entender sempre que a transitividade depende do contexto. Depende do contexto, um verbo pode dar algo a alguém, pode dar algo a alguém. Por exemplo, partir. Eu posso dizer que o trem partiu, posso dizer que ela partiu a laranja, ou seja, a transitividade depende do contexto e do momento. Então a gente tem que analisar no caso concreto. Vamos ver agora. O que a questão está dizendo? Tem verbos que se comportam sempre de uma forma, vamos ver qual que está fugindo desse comportamento habitual. Na A, ponha intenções de quemer-se em seus olhos. Quem põe, põe algo. Intenções de quemer-se. O verbo pôr parece que a gente sempre trata como transitividade, transitivo direto. Então não parece ser o verbo pôr. Vamos na B. Sorria lírios para quem passe debaixo da janela. Quem sorri, sorri. Parece que sorrir é um verbo intransitivo normalmente, mas aqui ele está sorrindo algo, sorrindo lírios. Parece que essa é a resposta. É um verbo que é intransitivo, digo para a pessoa, sorria. Não precisa dizer mais nada. Não pode ser para a pessoa assim, sorria. Vai fazer sentido. Mas aqui está se comportando como transitivo direto. A resposta deve ser a letra B, mas vamos testar as outras. Beba licor de contos de fada. Quem bebe, bebe algo. Está se comportando com o verbo transitivo direto, mas ele é transitivo direto, então ele não está fugindo da sua normalidade. Ande como se o chão estivesse repleto. Ande, quem anda, anda de alguma forma. Então também não é um verbo transitivo indireto normalmente. E do céu descesse uma névoa de borboletas. Quem desce, desce de algum lugar. Não é um verbo que habitualmente se comporta como intransitivo e que está sendo aplicado de forma transitiva. Então, um verbo que no uso da linguagem ele é intransitivo é sorrir. Quem sorri, sorri.
Só que nesse caso está se comportando como transitivo direto. É o que disse o enunciado. Dependendo do contexto, lembre-se sempre disso, um verbo normalmente intransitivo pode tornar-se transitivo, que foi o que aconteceu com o verbo sorrir. Na 4. Considerando que verbo transitivo direto requer complemento verbal chamado objeto direto, porque ajudou a gente até a definir o que é objeto direto. Assinale a alternativa em que esse termo ocorre. Objeto direto, simplesmente isso. Na A, tostão é regateado com cerimônia. Sujeito o tostão é regateado com cerimônia, o meu predicado nominal, o verbo ser, verbo de ligação. Então nem pode falar em objeto direto, a gente está falando em núcleo do predicado nominal, que é o predicativo do sujeito, não tem nada a ver com o objeto direto. Na B, como viverei sem ti, meu bem? Quem vive, vive sem alguém ou simplesmente vive. Nesse caso aqui está se comportando como objeto indireto. Esse sem aí se comporta e é uma preposição. Vamos, disse Jesuíno na C. Vamos. O que esse vamos é? Ele é transitivo? Vamos. Se eu digo vamos, deu, a informação está completa, então é um verbo intransitivo. Eram todos irmãos, felizmente. Esse verbo aí também se comporta, o verbo ser, se comporta como não objeto direto, então não é a C também, não é a D também. E na E vão fazendo telhados. Um fragmento de um poema clássico do Oswald de Andrade, que fala sobre o preconceito linguístico, sobre a discriminação no uso da fala das variantes linguísticas. Quem faz, faz algo. Faz telhados. Objeto direto. Então a resposta, letra E. Na próxima aula nós vamos ver regência verbal, que é como esses verbos se comportam. Por exemplo, é assistir ao jogo ou assistir ao jogo? Agrado o professor ou agrado ao professor? Ou seja, quando que eu uso preposição, quando que eu não uso em alguns verbos? Eu vou ao banheiro ou vou no banheiro? Eu vou para o trabalho ou vou ao trabalho? Esses problemas de norma culta e que caem reiteradamente em várias provas é chamado de regência verbal. Na sequência nós vamos estudar as trocas dos objetos direto e indireto por pronomes oblíquos. Quando a gente pode trocar aquele objeto direto que está explícito por um pronome. Então essas são as próximas aulas. Até lá!